E aí pessoal, tudo bom? Hinaldo falando, mais uma terça-feira aí para falar sobre investimento. E hoje eu vim falar sobre um tipo de investimento que para muita gente é um dos melhores tipos de investimento, que é em imóvel. Muita gente gosta de comprar terreno. Quando fala em investimento, principalmente pessoas mais velhas, mais experientes, gostam muito da ideia de comprar terreno, de comprar uma casa, um apartamento, porque nunca desvaloriza, né? Sempre valoriza o imóvel. Existe a possibilidade daquilo lhe gerar um valor de um aluguel, né, mensal, e isso soa muito bom. Mas se eu te disser que tem uma forma de também investir em imóvel mais simples, né, e que também vai lhe proporcionar um valor de aluguel, um rendimento mensal, é, uma forma também de você ganhar dinheiro com shoppings, por exemplo, sem ter que abrir uma loja no shopping, sem ter que trabalhar numa loja no shopping, não dizendo que isso é errado, nem desmerecendo ninguém que tem lojas em shopping, que trabalha em shopping, nada de errado com isso. Mas existe uma forma mais fácil de investir em imóvel, de ser dono de um shopping, né, e ter rendimentos com isso. Se chama fundo imobiliário. E investir em fundos imobiliários também é investir em um imóvel, só com um pouco diferente. Né? Quando você investe num fundo imobiliário, você está adquirindo uma cota, um pedacinho de um imóvel. Na verdade, um fundo imobiliário ele é um conjunto de imóveis. Shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, e existe N tipos de fundos imobiliários. E quando você compra um fundo imobiliário, quando você investe num fundo imobiliário, você está adquirindo uma cota, uma fração, um pequeno pedaço daqueles empreendimentos. E esses empreendimentos, eles lhe geram um aluguel, né? E é uma das características do fundo imobiliário. Você recebe dividendos, você recebe aluguel proporcional à quantidade de cotas que você comprou, mas você recebe aluguel referente ao fundo imobiliário que você investiu. Então, sim, você consegue investir em imóveis sem ter que comprar nenhum terreno, nenhuma casa, nenhum apartamento, sem ter que comprar o imóvel propriamente dito, físico, né? E hoje na B3, né, que é a Bolsa de Valores, existe mais de 200 fundos imobiliários. Se você for lá no Google, até vou colocar como é que você pode fazer essa pesquisa e acessar essa página, muito fácil. Se você for lá no Google e pesquisar fundos imobiliários listados na Bolsa, ele vai te dar o link da B3 e você vai clicar lá e ele vai te listar todos os fundos imobiliários e você vai estar podendo ver fundo por fundo, clicando lá neles, pesquisando sobre fundos, sabendo qual é a instituição que administra cada fundo e todas as informações do fundo imobiliário. E quais são as vantagens de investir no fundo imobiliário? Uma das primeiras vantagens é que você não precisa ter muito dinheiro para investir num fundo imobiliário. Ao invés de você comprar um terreno de 50 mil, de 80 mil, uma casa de 150 mil, de 200 mil, você não precisa de muito dinheiro para começar a investir num fundo imobiliário. Existe hoje cotas de fundo imobiliário menos de R$ 100. Então, com R$ 100 você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e começar a investir em imóveis. Então, essa é a primeira vantagem de investir em fundos imobiliários. Vantagem número 2 é que quem investe em fundo imobiliário, como eu já havia falado antes, também recebe aluguel. Quando você compra a cota, proporcional à quantidade de cotas que você adquiriu, é feita a distribuição do próprio aluguel que a instituição recebe do empreendimento que ela tem. Ela aluga, né, seja shopping, galpões logísticos, lajes corporativas. Esses imóveis eles são alugados e o valor do aluguel ele é dividido entre os cotistas do fundo, né? E quem investe em fundo imobiliário recebe essas cotas, proporcional
é claro, ao número de cotas que você adquiriu. Outra vantagem, a terceira vantagem, é que esse aluguel que você recebe, né, os dividendos que você recebe do fundo imobiliário, diferente de um aluguel, você não paga imposto de renda. Os dividendos, né, os recebíveis aí de fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. A única coisa que você vai ter que pagar imposto é sobre a valorização da cota que você comprou. Então, se você comprou uma cota de um fundo imobiliário de R$100 e hoje ela está valendo 150 e você vende cotas, você vai pagar imposto de renda sobre o lucro que teve essa cota. Nesse exemplo que eu citei, R$50, né? Esse seria o imposto que você ia pagar. Uma outra vantagem também do fundo imobiliário, já vamos para a quarta vantagem, é que quando você quiser vender o seu imóvel, vamos dizer assim, você não passa por aquelas burocracias de procurar o melhor comprador, de ficar negociando o preço. É bem mais simples vender as cotas. E você não precisa vender tudo. Se você só quiser vender uma cota, 10 cotas, metade das cotas que você possui, você pode vender, né? Diferente de um imóvel físico que você não pode vender metade dele, entendeu? Então, assim, isso são algumas vantagens dos fundos imobiliários. E como é que eu faço para investir em fundo imobiliário? Para investir nos fundos imobiliários é muito similar a comprar uma ação. Então, um ponto de atenção, isso significa que fundos imobiliários é um tipo de investimento de renda variável. Então, muita atenção ao seu perfil de investidor. Normalmente, quem investe em fundos imobiliários tem um perfil moderado para cima, né, agressivo, ou seja, conservadores geralmente não investem em renda variável ou tem um percentual pequeno do seu capital alocado em renda variável. Então, assim, muita atenção, vai lá na tua corretora, faz aquele questionário novamente sobre o teu perfil, estuda o seu perfil, verifica se está de acordo com a sua aptidão sobre o risco, né? Porque os fundos imobiliários, eles oscilam, né? Apesar de que é diferente das ações, mas ele é variável também, ele pode sofrer quedas, altas, e você precisa estar ciente disso e que você vai estar exposto a esse risco, né? E se você está ciente de tudo isso, para investir, você precisa acessar sua corretora, acessar o home broker, procurar o fundo que você deseja investir e ali comprar as cotas como se estivesse comprando uma ação, né? Você coloca o código lá do fundo e define lá a quantidade de quantas cotas você vai querer comprar, né? E aí um passo muito importante é você analisar o fundo que você está querendo comprar, né? Verificar os ativos que ele possui, quem é a empresa que gerencia o fundo, se o valor dele está valendo a pena comparado com o valor patrimonial, todas essas análises. Existe uma série de fatores que precisamos analisar para escolher bem um fundo de investimento. Então você precisa tomar cuidado com esses pontos, né? Tanto com o seu perfil de investidor, como também saber onde comprar o fundo e escolher bem o fundo imobiliário que você vai estar optando por comprar, por investir, né? Não sai comprando aí sem conhecer, aleatório, que não funciona desse jeito. Em uma outra oportunidade eu posso trazer aqui para vocês, se você deseja que eu traga aqui um conteúdo dizendo como escolher um fundo imobiliário, comenta aqui, pedindo aí, Naldo, na terça-feira, comenta sobre como a gente pode escolher um fundo de investimento, que a gente prepara um conteúdo super bacana para vocês, beleza? Então eu espero que tenha sido de excelente aprendizado. Se você não sabia que existia esse investimento, né, fundo imobiliário, é muito bom, e se você puder compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também conheçam esse tipo de investimento e comecem a investir em imóveis, beleza? Valeu, tchau, tchau!